Olá, nossos ouvintes da Rádio Barreirinhas de Portugal, nossos seguidores do canal Quero Saber do YouTube e os meus seguidores aqui do Instagram, veraregina.er. Nós toda semana fazemos entrevista com mulheres para contar suas histórias de superação, o que ainda estão vivendo, né, em situação de violência doméstica. Mas hoje, excepcionalmente, o entrevistado será um homem, o mentor e o coautor desse projeto, desse programa, Mauro Rocha, meu colega. Nós somos uma equipe de dois, eu e ele. Vou chamá-lo agora, eu sou discípula do Mauro, o Mauro é o meu mestre. Vou chamá-lo agora. Cadê você, Mauro? Ah, tá aí o Mauro, como é que está? Eu Meu estou. mestre, eu sou tua discípula, estava falando agora que eu sou tua discípula, que você me ensinou a entrevistar, a fazer live. Você me ensinou tudo que eu faço hoje. Você sabe disso, né? Que nós somos coautores desse Boa projeto. noite. Boa Essa luz está noite. tão ruim. É, tá É, muito ruim melhorou? mesmo. E a minha, como é que tá? Ah, a sua tá ótima. Agora a minha melhorou. Melhorou. Deixa eu Melhorou te bastante. dizer o que eu estava falando, não sei se você ouviu, que Eu somos vi. coautores desse projeto, desse projeto Quero Saber do YouTube e do Uhum. projeto e do programa Quero Saber da Rádio Barreirinha. Nós dois criamos do zero, Verdade, não foi, Mauro? verdade, Dois verdade. malucos que se sentaram. Vamos fazer alguma coisa, Mauro? Pro bem, depois o livro, né? Na verdade eu te conheci, né? E depois conheci o livro e resolvemos fazer esse projeto aí, como você falou. E é interessante, é bacana. Eu estou gostando pra caramba. E assim, foi uma das surpresas aí que a vida me trouxe, sério mesmo. A gente está fazendo um trabalho bacana dentro de algo que eu gosto muito, que é a cultura, né? E E você está entrevistar, que trazendo. você adora, né? Também gosto de entrevistar, eu acho legal entrevistar, eu acho bacana, acho interessante conhecer as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam pessoas. Isso eu acho legal, acho bacana pra caramba. Só que eu não estou entendendo essa luz. Mas Ela o não mais era para estar assim. interessante, Mauro, que a gente se Ah, conheceu em setembro do ano passado, você é vice-presidente da Academia Cruzeirense de Letras, que me apresentou para a Academia Cruzeirense de Letras, que hoje eu sou, né, membro, que você foi o criador, o fundador dessa academia e já foi diretor, já foi presidente várias vezes e agora é vice-presidente da nossa academia aqui do Cruzeiro, né, de Brasília. E que a partir daí você me entrevistou em outubro, início de outubro, e eu gostei tanto de falar que eu te propus, Mauro, eu quero continuar falando, mas eu não sabia que formato nós iríamos dar para esse projeto. Tinha umas ideias assim. E aí, numa tarde, nós fomos rabiscando, desenhando, e aí surgiu até o nome que você deu. Quero saber, né? Você que deu o nome, você que fez a arte. Aí mandamos fazer as canecas, a gente brindava com as canecas, porque era feito que a gente fazia gravado os dois juntos, né? Nós dois. Depois nós já achamos melhor ir para a externa. Fomos para vários cafés fazer a conversa. eu vou para outra sala, porque essa daqui realmente está complicada, essa luz. Tá Tá bom? bom? Hum. Estou seguindo para outra sala, mas pode falando, que eu vou Pois seguindo é, aqui e com aí você. você disse assim, vai ficar muito chato. Só a gente falando, só fazendo perguntas. E eu me lembro que eu dizia assim, Mauro, pergunta isso, 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 isso. E na hora você até perguntava, mas sempre fazia uma pergunta que me deixava de saia justa. E aí eu tinha que Ah, pensar assim, meu Deus, onde é que está essa resposta? Dentro do meu cérebro. E eu achava a resposta. E tá aí vendo? você sempre me pegava de uma perguntinha que não estava no script. Você sabe disso, né? Fazia de sacanagem. Mas não, não era. Era para incentivá-la a não ficar só no script. Aí você aprendeu. Aprendi. Né? Aí depois você viu que eu já estava me desenvolvendo melhor nisso. Nós começamos, então. Aí a gente. Tá, Mauro, mas como é que nós vamos fazer? Se vai ficar enfadonho a gente só falar, 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 você me perguntar e eu responder sobre violência doméstica,
transtorno de personalidade narcisista, aí você sugeriu, vamos fazer entrevistas. Eu digo, cara, eu nunca fiz. Eu não sei fazer isso. Lembra? Lembro. E aí, o que Mas você e me aí, de disse? repente, você está aí fazendo entrevista. E aí, como é que foi? Você aprendeu? Aí você me disse, não, claro que eu aprendi, né? Tendo mestre. Aí você vinha, a gente ia para o estúdio, você gravava, né? E aí depois você editava, como você faz até hoje. Aí você resolveu, então, eu vou ensinar essa mulher a fazer live. E eu Melhor aprendi. coisa. Mas Fala a eu não verdade, melhor queria. coisa. Foi a melhor coisa, porque a gente tem mais autonomia. Porque o que pegava antes, assim, ó, as entrevistas tinham que ser quando eu e você tínhamos uma agenda em comum. Fechava a nossa agenda. Muitas vezes não fechava com a entrevistador, com a entrevistada, com a pessoa. E aí ficava assim, e aí, Mauro, como é que vai ser? Como é que horas? Então, assim, ó, eu organizo a minha agenda conforme a pessoa que vai dar a entrevista consegue, e você depois, em casa, faz tudo que tem que fazer para botar na web, né, da Rádio Barreirinha e para botar no nosso canal. Mas eu vou te dizer que não foi fácil no início, não. Eu me embasbacava toda. Porque quando eu abria a live, eu fazia assim, ó, eu não posso dizer boa noite, não posso dizer bom dia, não posso dizer que dia é hoje. E aí vinha você me dizer, não pode dizer, não pode dizer, não pode dizer. Aí eu falava. E até hoje eu ainda me embasbaco um pouco no início. Olá! Aí eu vou dizer assim, boa tarde ou boa noite. Não posso, não posso, não posso. Entendeu? Mas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. É, então vamos aprender outra coisa aqui na live, não só para você, mas para quem de repente faz e não lembra de fazer. Aí no Instagram, embaixo, onde eu tenho para comentar e tudo mais, Eu nunca peço. tem várias coisinhas bonitinhas desenhadas, tem câmera, tem não sei o que, tem um aviãozinho. Se você clicar nesse aviãozinho, eu vou clicar aqui. Aí você chama uma galera para assistir a sua live. Por quê? Porque quando você depois coloca ela no ar, claro que você vai fazer isso, ou pedir colaboração. Mas aqui, automaticamente, a galera vai entrando. Você já fez isso? Não, nunca faço. Pois Eu é, nunca então faço isso, eu faça. esqueço. Eu esqueço de solicitar que compartilhem, que comentem, que curtam. Eu esqueço de tudo na hora. Pois Depois é. que eu Enquanto eu lembro. estou aqui conversando com você, eu já cliquei no aviãozinho e estou aqui, ó, clicando na galera para a galera vir assistir. Ainda A bem, minha faça isso. galera. A minha Faça isso, galera, o porque eu não pessoal que dou me conta. conhece aqui de Nos Bastidores. Aí você vai fazer o mesmo aí, sem medo Não, de não vou fazer errar. nada, não vou fazer nada. Eu Vai! só gosto de É sem conversar. medo de errar, sabe por quê? Porque é legal. Aí, então, é um tutorial ao vivo e a cores. Você clica aí e vai apertando nas carinhas da galera aí, né? Tá, papai vai ficar Tá, um. já fiz agora. Mas Hum. aí eu vou pedir para nossa, que não tem ninguém nos assistindo, só nós dois, né? Vou pedir para. E sabe que eu me sinto mais confortável ninguém me assistindo? Uai, mas o ideal é as pessoas assistirem, Pois é, mas conhecerem. eu fico apreensiva, digo, ai meu Deus, se eu disser besteira, todo mundo vai saber que eu estou dizendo besteira, mas aí, assim, eu ainda estou, como é que eu vou me desavergonhando? Ué, Mas, mas se for depender disso, nossa, eu falo tanta besteira. eu também falo, mas assim, ó, vamos conversar sobre o que nós dois, assim, tivemos na cabeça para fazer isso. O que deu? Eu te propus, você pegou essa ideia e saiu criando, criando e me apresentando propostas. E eu fiquei assim, meu Deus, ele levou a sério. Eu achava até que você nem ia levar a sério. Não é, porque é o seguinte, olha só. Tá, foi você que propôs o negócio, mas não sabia o que fazer. É. E E eu, como fazer, que eu forma dar. comentei a questão do livro. Porque acaba que seu livro, ele, é claro, ajuda muitas pessoas. É uma história, né, que infelizmente não é aquela história de amor nem nada, né, não chega a tanto. Mas também dá uma divulgada legal, instrui, orienta, né, dá uma visão geral para as pessoas, para que elas tenham essa, sei lá, tenham um pouco mais de conhecimento, que a ideia sempre foi essa, de trazer o conhecimento de uma, vamos dizer, de um problema social. A violência doméstica.
que é a violência doméstica, né, que é um problema social, governamental, enfim, É né, um que problema de envolve todo saúde mundo. pública, né? A violência Exatamente. doméstica. E então, dentro dessa ideia, né, tivemos assim uma ideia de repente fazer algo mais escola, né? Tipo aulas e aulas, só que aí eu falei que realmente não seria bom até um certo ponto e depois não Fizemos seria várias, mais. né? Fizemos vários vídeos. E eu me sentia muito confortável, porque eu dizia besteira e dizia para você, corta. Ah, você vai cortar. E aí, quando a gente gravava, para mim era ótimo, porque depois você cortava, editava. E quando você propôs a fazer live, Mauro, que aí não tem como cortar, e eu me dei conta que se eu falasse bobagem, não tinha, ia para o ar Não naquela tinha hora, corte, mas não, que eu é ao tive. vivo, né? É É, que mas nem aqui. eu tive, como é que eu vou dizer assim, eu encarei, né? Vamos embora, vamos ver o que que dá. E olha, eu tô amando fazer entrevista. Tô amando ouvir as histórias dessas mulheres maravilhosas que contam como já superaram, o que ainda não superaram. Continua, que eu acabei te interrompendo. Não, imagina. Ah, mas a ideia exatamente é essa. Por que da live também? Porque as outras pessoas, além dos entrevistados, as outras pessoas conhecerem, terem a oportunidade do objetivo, né, do porquê dessa live. Porque, assim, existem muitas lives, né, eu particularmente conheço várias, de entrevistas, de poemas, de leitura, de várias coisas. E, assim, claro que dentro desse mundo virtual a gente, né, peneira, e algumas coisas são muito interessantes, outras nem tanto, né? Mas respeitando cada um no seu, né, na Na sua sua arte de condição. falar, na sua arte de querer mostrar algo, né? Mas eu acho que assim tem relevância a sua live porque ela ajuda muito, né? E traz realmente esse mundo que às vezes as pessoas ou desconhecem ou querem desconhecer ou sei lá por medo, por algum outro motivo acabam não, literalmente não gritando, né? Que infelizmente a maioria das mulheres. Isso não quer dizer que não aconteça com os homens, tá? Isso infelizmente acontece também com homens, mas Claro. a estatística eu acho que é muito mais visada pro feminino, né? Eu não estou aqui desmerecendo isso, né? Isso não, é só uma questão mesmo. E a questão do homem mesmo, né? O próprio homem também tem seus preconceitos, então acaba que se ele sofre de alguma coisa, dificilmente ele vai falar, a não ser que ele seja diagnosticado por um médico, só que é aos 45 do segundo, como eu gosto de falar, nas últimas que alguém leva ele para um médico para ele dizer alguma coisa e ser E diagnosticado por narcisista algo. não vai se tratar, não vai buscar ajuda, né? Assim, eu falo da natureza do homem. A natureza do homem para ir a médico já é Já é complicado. difícil. Já é difícil, né? Independente da doença, assim, às vezes é muito raro. Claro que tem alguns que hoje têm um pouco mais de consciência, mas a gente sabe que não é da natureza do homem, não é porque ele não quer, porque ele não foi criado às vezes para isso. Tinha que É ser forte, homem diferente. não chora, né? Homem não chora, engole choro. Você é macho, o Exato, que que você é? exatamente. É Então mais ou você não menos, abre o sentimento, não vai buscar ajuda para nada, né? exatamente. É mais ou menos nesse sentido aí que a gente, né, acaba caindo e os homens acabam tendo essa questão, né, de E sofre infelizmente. sozinhos, né? Sofre sozinhos. É. Mas é Mauro, isso, mas eu acho que a ideia foi boa, a ideia foi bacana. Você se desenvolveu muito, principalmente depois de fazer as lives. eu tenho um bom Porque, mestre, né? A discípula é que minha é isso? frente. Não, porque eu acho que o objetivo é o seguinte, é fazer, não é ficar Com medo, pensando, fugindo. pensando se Na verdade, vai, se você me não atirou vai. aos lobos, né? Abriu a porta, vai. Tinha que ir, Porque né? Porque já tinham iniciado o projeto, então tinha que ir. Mauro, deixa eu te dizer uma coisa interessante. Eu falo sobre homens violentos, sobre narcisistas, psicopatas, né? Que exercem a violência contra a mulher. E aí, eu tenho como parceiro, como parte, né? Eu e você, como equipe, um homem completamente diferente desses homens dos quais eu converso, eu trato as mulheres vítimas deles. Então, assim, é muito interessante para dizer para a nossa audiência que existem homens sadios, saudáveis,
ressignificados. Que existem homens que não cometem a violência, como você. Que tanto que estamos falando sobre outros homens violentos, né? E uma das coisas assim que foi bem desafiador, quer dizer, eu falo sobre homens que cometem violência e tenho na minha equipe e como o coautor desse projeto um homem. Então, Vera, olha só, eu acho, até eu estava vendo aquele filósofo Pondé, eu estava até vendo uma live dele, e ele comentou uma coisa que eu achei interessante. O homem sofre, não o homem que as mulheres, infelizmente, né, acabam tendo esses relacionamentos, mas aquele homem que, como você falou, de repente, sabe, que é romântico, que é prestativo, que gosta Que de sabe amar, ajudar, que que sabe gosta. amar, Oi? que sabe amar. Que sabe amar, que sabe cuidar, que é companheiro mesmo, que consegue compartilhar e entender. Eu sei que não é fácil, né, encontrar homens assim, né? Mas, como você falou, existem outros homens, né, que estão do lado da mulher, que realmente respeitam, que realmente são pais, são maridos, são pessoas Parceiros. comprometidas, entendeu? Comprometidas não só com o relacionamento, mas com a vida de uma forma mais acolhedora, mais companheira, né? E esse trabalho que você faz, que você retrata e traz mulheres que sofrem dessa forma, e elas acabam, obviamente, depois, né, eu acho que conseguindo se separar, conseguindo se desvincular, não ter mais essa coragem, né, de repente se relacionar com outro, porque elas nunca vão saber se esse outro realmente é um cara, entre aspas, legal, mesmo bacana, que esteja envolvido e amando, ou se vai ser mais um que vai fazer as mesmas coisas, que no início vai ser aquele amor, mas de repente vira a página, quer dizer, como diz, né? Eu sou bonzinho até a página 35, depois dela aí acaba, e acho que elas não querem só ir até a página 35, elas querem ir até o final do romance, até o final da vida, até o final de tudo, mas tendo a certeza de que pelo menos estão com alguém que as entende um pouco, são companheiros mesmo. Eu não estou dizendo que esse homem é perfeito, porque não existe isso, Mas pelo mas menos é saudável, né? Sadio, sabe amar. Saber amar. exatamente. Saber amar, porque o narcisista, o psicopata, o homem violento, ele não sabe amar. Se soubesse amar, não machucaria, né? Não maltrataria. Então, assim, ó, então o que você está dizendo para as mulheres que querem, que conseguiram romper e que estão com medo de se relacionar, medo de se entregar para um novo amor, que é possível ser amada. É possível ser amado, mas eu acho que assim, ao entrar Que é possível ser é amada. possível sim, é possível sim, mas acho que ao entrar num novo relacionamento, que ela questione tudo mesmo, que ela fale, olha, eu tive uma relação assim, assim assado, eu não sei qual é a sua, mas assim, se eu estou começando a me envolver com você, me relacionar com você, vamos devagar, mas vamos bem claros, porque eu não estou a fim de ficar passando pelo que eu já passei. Eu quero alguém que realmente me entenda, que eu goste, que eu tenha confiança e siga da melhor forma possível, dentro de uma felicidade que existe, que são dos momentos, né? Você é feliz momentaneamente, né? Não é toda hora que vem, nem nada, né? Mesmo estando ou não com relacionamentos, a gente sabe muito bem que felicidade não é uma coisa constante, é uma coisa que a gente adquire, que a gente tem em alguns ganhos. Às vezes você está feliz por ter lançado um livro, ganha um prêmio, às vezes sei lá, no caso, sua filha ou seu filho passou na faculdade, ou teve alguma coisa que aconteceu dentro daquele teu mundo, daquele ambiente que te trouxe Traz uma feliz. alegria constante nesse momento, aquela coisa maravilhosa, e que a gente pode sim dizer que ali é uma felicidade, né? Porque você, né? Ou pela própria trajetória da sua vida, de quantas coisas você fez, de quantas coisas boas que aconteceram, de ver os filhos formados, de ver, ou não formados, mas formados no sentido de estarem bem, estarem com a vida No ali, caminho deles, né? Buscando desenvolvendo, o caminho exato, deles. desenvolvendo a vida deles. É. E, então, assim, são vários fatores. E eu acho que quando você entra no relacionamento,
eu pelo menos particularmente acho, você entra com o intuito de realmente crescer, De dar certo, né? De fazer dar certo, né? de fazer dar certo, mesmo sabendo que haverá alguns momentos que não vão ser só de amor, só Estranho que ontem eu vi daquilo. assim, ó, ontem eu vi eu não lembro agora o nome desse filósofo, que ele diz o amor tem que todo dia conquistar, tem que todo dia seduzir. E o homem tem o hábito de se aposentar depois que conquista. Senta no sofá, barrigudo, tomando uma cerveja, jogando ou assistindo, jogando celular ou assistindo um filme. Quer dizer, o homem quer se aposentar depois que ele conquista a mulher. Eu achei um barato. Eu Não acho que existe aposentadoria é o no amor. Cortella. Eu acho que é o Cortella que fala isso. Não, não é o Cortella, é aquele outro careca que eu não lembro o nome dele. É o Karnal. Carnal. Leandro Karnal. Também não é. Também não é. Não é o É Karnal, outro, careca? não. Então é o Pondé. É um de barba. Qual? É um careca de barba. É, É o Pondé. deve ser. Eu não lembro o Pondé. nome. O nome dele é Eu vejo Pondé. os três. E aí ele disse: não existe aposentadoria no amor. O homem que casa ou vai viver junto para poder se aposentar, fica sozinho. Né? Fica lá barrigudo, atirado, de pijama, sem banho, barbudo. Por quê? Como é que uma mulher vai olhar para um homem desse e vai se sentir seduzida? O cara não tomou banho, não escovou dente, não se barbeou, porque está em casa, final de semana. Ah, não, final de semana eu quero descansar. Poxa, né? Então não tem ninguém. Eu concordo com o Pondé e concordo, claro, tem homens assim, obviamente, né? Mas tem aqueles homens também que às vezes fazem tudo, tentam conquistar e tudo mais, e a mulher também não ajuda, né? Não, Tipo, ela também também não tem. está muito afim, não está, é romantismo, não sei o quê, não vamos sair, não. Então, assim, às vezes também tem Não, isso. Eu acho que claro que tem os dois lados, né? Tem os dois o, lados. exatamente, eu acho que o cotidiano, o pessoal fala muito, mas a vida de casado, o cotidiano mata. Se mata exatamente por isso. O mesmo fato do cara estar ali sentado, com o choppzinho do lado, a cerveja, assistindo o jogo, e não querendo falar, conversar, nem fazer nada, tem também o lado da mulher que às vezes o cara quer ser romântico, quer conversar, quer trazer uma flor, quer trazer isso, e ela critica no sentido de, poxa, eu vi outro dia uma mulher falando sobre isso, e ela falou o seguinte, que ela separou, e não teve briga, não teve nada assim demais, né? Assim, que normalmente, né? Às vezes a gente encontra, separou, teve briga, teve não sei o quê e tal, aquelas coisas. Ela simplesmente falou que chegaram de uma festa normal, né? Era um casal normal, então chegaram de uma festa. E ele chegou, sentou no sofá, chamou ela para sentar do lado e mostrou um quadro para ela, que era um quadro da casa, um quadro normal que tinha na casa. Eles não falaram quem era o pintor nem nada, mas era um quadro. E ele virou para ela e falou assim: Você está vendo esse quadro? Aí ela, sim. Você está vendo que ele é maravilhoso? E começou a dar vários adjetivos maravilhosos para o quadro. Ela, sem entender nada, sei lá, meia-noite, umas 2 da manhã, chegaram, tinha uma festa, entendeu? E tal, e de repente o cara vai falar de quadro, fala sério, né? Mas aí ele falou assim, mas você está vendo esse pedacinho, esse finalzinho aqui do quadro, à direita dele ali e tal? Então, parece que está meio sujo, meio uma cor meio estranha, né? Então, esse quadro, ele tem esses 10% que acabam com ele. Aí ela olhou assim, tá, falei, então, nosso casamento está exatamente nesse sentido. Meu Deus, que metáfora que ele usou, né? Só que ele fala, aí começou a elogiá-la. Você é maravilhosa, é uma pessoa, como é que é, empreendedora, dedicada, faz, acontece, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas Na já nossa contradiz relação, tudo que falou. esses 10% de que você não observa na gente, a família, que você é intolerante a isso, que você não escuta, que você isso, acabou com o nosso casamento. Então, ele pediu separação. Então, às vezes, é exatamente esses 10% de um lado ou do outro. Eu estou falando dela porque é ela que falou, né? Não estou dizendo as mulheres fazem isso, não. Dos dois lados. Os 10% é a falta de observar
é a falta dos detalhes. Outro dia eu escrevi um poema rápido que ele chama, não lembro o nome dele, mas que ele fala assim: o romantismo acabou por falta de detalhes. Então, assim, são os detalhes que às vezes as pessoas não observam, que as pessoas não querem, que as pessoas agem. Aí é o dia a dia, o cansaço, é isso, aquilo. E claro que existe, mas existem detalhes do boa noite, do eu te amo, Do beijinho antes de do dormir, né? beijo, E depois você do... sabe que os casais, depois de um certo tempo, não se beijam mais, é só selinho. Exato, E o exato. beijo é muito importante na relação. E aí não se beija mais. Mas nós estamos falando de um casamento sadio, saudável. Não estamos falando de casamento com abuso, com violência, né? Não, não, o Que que eu é estou outra falando não é questão. nessa questão também, mas eu entendo o que você está falando. Mas eu estou falando nessa questão de que às vezes, né, que você comentou a questão do homem barrigudo e tudo mais, que às vezes essa questão de ficar barrigudo e no sofá é exatamente essa falta dos detalhes dos dois lados. Mas é É, claro que dentro de um relacionamento que não é sadio, isso infelizmente não existe. nem existe, porque o camarada nem olha para a mulher. Ele só, a mulher, na verdade, ou se é o homem, se é a mulher que é narcisista, né, violenta, psicopata, o outro é uma coisa para ele. Não é um indivíduo, não é uma pessoa de direitos. É uma coisa, ele coisifica. Quer dizer, tu não tem direito a nada. Tu tem que fazer aquilo que eu acho que deve ser feito, tu tem que seguir aquilo que eu digo que tem que se fazer. Você é refém, eu estou com você no controle, né? No domínio. Então é muito, muito diferente, porque a mulher nem sequer se sente amada, enxergada, vista, né? Isso são casamentos, são relações de violência e relações saudáveis. Que mesmo assim, numa relação saudável, tem que ter todos esses detalhes, esses cuidados. Quer dizer, relacionamento tem que ser prioridade na nossa vida se você está na relação com o outro. Não pode ficar para depois. Primeiro meus amigos, primeiro a minha família, primeiro os filhos, aí o outro tem que compreender tudo isso, né? Tem que andarem juntos, é o casal. O casal e depois os filhos. Não é assim, não, os filhos estão dentro da relação. E o casal não tem tempo nem de se olhar. Também existe isso. Ou então, não, nós temos que todo domingo, todo final de semana estar com a casa cheia, ou então ir para a casa da mãe. Quer dizer, o casal nunca fica sozinho. Tem tudo isso, né? Nós estamos falando agora de casamento saudável, que assim mesmo tem muitos percalços, não é? Isso é verdade, né? Tem muitas essas questões que tem que ser observado, mas eu acho que não só na relação de casamento, mas uma relação, de alguma forma, de amizade, de tudo, ela também tem que ser observada, né? Porque eu brinco muito que casamento é só uma, como é que é, o green card para você fazer sexo sem que a sociedade te fale demais de Ou você não fazer ou mais, julgue né? você de alguma forma. Ou não fazer mais, né? Ou não fazer mais também, mas de qualquer forma é algo que a Fazer com o dia sociedade não vai marcado, te com a julgar porque agenda. você faz sexo, é só isso. Entendeu? Porque você casou, então você pode. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. Eu acho que é relação. Porque às vezes tem esse abuso que você está falando, né, esse narcisismo, mas às vezes o seu chefe é narcisista, É. o seu amigo é narcisista, o seu irmão é narcisista, Sua e às mãe, vezes a sua seu mãe é pai. narcisista. Entendeu? Então, tudo isso é o quê? São relações. Entendeu? Porque as pessoas acham que tem uma relação, é porque tem que estar casado, tem que estar namorando, tem que estar pegando. Não. A relação é de dia a dia. Você se relaciona com várias pessoas durante um dia, você conversa, você discute, você troca ideias, você às vezes dá suas opiniões, às vezes você chora para o amigo, para um psicólogo, para um terapeuta. Ali é uma relação. Então, É. assim, você está sempre dentro de uma relação. Então, tolice falar, por exemplo, que você não gosta de política, mas você está vivenciando a política toda hora. É da Acontece o mesma tempo forma, todo. porque você às vezes tem que ceder, às vezes você tem que negociar, às vezes você tem que fazer várias coisas. Só que a diferença de uma relação dessas para uma relação em casamento além, obviamente, do sexo, é uma coisa mais, O dia a dia, mais né? É o dia a dia. mais tênue também, né? Mas assim, aquela coisa de que você está ali, você
está manipulando, né, no caso aí, que a maioria infelizmente manipula, um outro de uma forma totalmente diferenciada, que às vezes você pode até manipular um amigo, mas talvez ele não aceite tanto, porque ele não está ali com você, não está lá dentro da sua casa, tal. Ou às vezes um filho que uma hora vai embora, ou a mãe que uma hora você vai embora. Então essa Mas relação quando tu tem uma mãe narcisista que te manipula, se para tu ir embora, tu vai cheio de culpa. E todo final de semana vai querer tem que voltar lá, todo domingo tem que almoçar com a mamãe. Porque ela Sim, exige. Ela exige. sim. Essa é a mãe narcisista, né? Que ela Essa. também manipula dessa forma. Deus o livre se não for o domingo almoçar. O que está acontecendo? Você esqueceu de vir almoçar? Que a mãe, eu fiz isso e isso para você comer, por que, que você não vem? Aí fica doente, fica deprimida. E aí o filho, né, tem que ir. A nora vai morrendo de raiva. Ou ao contrário, né? Que o homem diz, putz, mas todo domingo na casa da sogra. Esse compromisso que a gente tem, que o outro nos impõe, que o outro nos exige. É uma relação também de manipulação. Se eu não tô afim, eu não quero ir todo domingo. Eu quero um domingo ficar em casa de pijama, sem fazer nada, pedir uma comida ou nem comer, né? Tomar um café. Não, mas eu tenho que ir para casa da minha mãe, ou eu tenho que ir para casa da minha sogra. Isso também é manipulação, quando nossas Claro. mães, nossas sogras são narcisistas. Então é esse olhar, essa questão assim, ó, o que que eu quero fazer? Tá, o que eu estou vivendo? Eu estou feliz? Eu estou bem? Está me gratificando? Seja que relação for, no trabalho, com a sua chefe, seu chefe, sua chefe, com seu colega, né? Com sua funcionária dentro de casa. Quer dizer, você tem que estar numa relação de bem-estar, de prazer, de respeito, de afeto, de acolhimento. É muito difícil a gente chegar nesse patamar, nesse estágio, sabe? É preciso você passar por muita coisa para poder dizer, bom, tudo que eu já passei, eu não quero mais viver. Eu Aí eu quero te daqui faço para uma frente. pergunta, aí, Vera, eu te faço uma pergunta que talvez seja até uma pergunta universal. Mas, enfim, a questão de manipulação. Hoje, dentro de um mundo, né, digital, né, de um pseudo-futuro aí, com robôs e tudo mais, é, os governos, não hoje, mas sempre tentaram manipular ou manipulam o seu povo de alguma Lógico. forma. A E aí, igreja, como a as igreja, igrejas, as a igrejas, enfim, o política, poder, né? tudo O somos poder, manipulados. É né? por isso que a gente vira uma massa indiferenciada. Todos pensando da mesma forma. E Pois é. quando vocês. Agora vamos trazer para uma esfera menor. Não, não, mas nesse sentido aí, antes de você trazer para essa cena menor, só para eu acabar aqui. Dentro dessa visão, né, que acaba sendo também uma certa cultura, né, que alguns povos não conseguem se libertar. Se você for imaginar grandes colônias aí, grandes países colonizados, a África, por exemplo, colonizado pelos ingleses, meia dúzia de brancos conseguindo manipular e Quem tem escravizar poder e dinheiro vários. manipula, né? Pois é, então, aí eu te pergunto, não seria uma cultura também dentro disso que é inserido até mesmo nessa questão do nascer, de ser criado de uma forma e ser manipulado ou aprender a manipular? Muito, muito, como é muito propício o que você trouxe. Nós já nascemos manipulados. Quando nós nascemos, nós já sabemos que lugar nós ocupamos. Você pode perceber o nascimento. A gente nasce e em menos de meia hora você já tem tio, pai, mãe, avô, avó, você já é neto, você já é filho, você já tem padrinho, você já é afiliado, você já tem papéis quando nasce. Papel de filho, papel de neto, papel de afiliado, papel de irmão, papel de tio, de sobrinho. Você está cheio de papéis quando nasce, é um elenco. A gente nasceu assim, nasci, não tem nada. Não, tem todo um aparato te esperando, com uma cultura já pronta, com a ancestralidade já toda em volta de você, te dizendo, você tem que ser isso e isso, você tem que fazer aquilo, porque a nossa cultura, o nosso clã familiar espera isso de você. Então, nós não temos nem livre-arbítrio. Você já nasce sendo neto, filho, avô,
sobrinho, irmão, tio, cunhado, né? Se você perceber, você é um elenco de papéis. E para cada papel, você tem como é determinado como você tem que ser. Por exemplo, uma criança, se ela fizer beicinho e não quiser dar tchau, ai, que feio! Não quis dar tchau para tia. Aí, se a criança quer seduzir, quer ser aceita, ela dá tchauzinho, ela beija, ela tira beijinho. Nossa, que amor, que bonitinho da vovó. Então você já vai aprendendo como você tem que se comportar para ser aceito. Aí é muito fácil depois. E a criança, durante um tempo, ela tem uma espontaneidade que vai sendo podado. Depois você vai só reproduzir o que o adulto quer de você, o que a sociedade te espera, como as políticas te impõem, o que a igreja te diz que é certo. E aí tem aqueles que vão para o outro lado, né? Aí são os rebeldes, são, né? Enfim, ou você ousa se Então, rebelar, então eu criei duas rebeldes, graças a Deus. ou você ousa se rebelar, ou você vai ser o cordeirinho que vai concordar com tudo. Então, que papel você quer? Que lugar você quer? Quer ser aceito ou quer ser excluído? Ninguém quer ser excluído. Aí depois, na adolescência, você tem um grupo de adolescentes que lhe impõe também regras e normas. Você tem sempre regras e normas determinando a sua vida, o seu comportamento, seu pensamento, seu sentimento, tudo. Por isso nós nos transformamos numa massa indiferenciada. E quem ousar sair disso, quem ousar fazer diferente, é visto como estranho. Não é? E para você, por exemplo, que é um poeta, um escritor, fica complicado você colocar numa forma dessa, né? Numa caixinha dessa. Eu sou estranho no ninho, pode ter certeza. Ou você, Não, ou mas é você. sério, é sério. Você está falando essa questão de educar e tal. Eu lembrei da minha filha mais velha. Ela, quando bebia, ela mal. Primeiro que ela não ia com ninguém. Segundo que esse papo de dar tchauzinho, escambau, não era com ela. E quando alguém reclamava, eu falava, meu irmão, respeita ela, ué. Ela não tá afim. E podia ser quem fosse, até minha mãe. Não é assim não, minha senhora. Desculpa aí. A pessoa tem personalidade. Então deixe ela com a personalidade dela. Eu realmente nunca tive essa coisa. E eu também nunca fui muito sabe? Por isso que eu falo, sou estranho no ninho, realmente era o estranho. E essa questão realmente de ser excluído, né? Ninguém gosta de ser excluído. Olha, pode até dizer que eu concordo realmente, que a maioria não gosta de ser excluído. Não, nós não Mas, conseguimos viver excluídos, a gente precisa pertencer. certo, Isso é uma necessidade humana, pertencimento. exatamente, claro, né? Até porque você vive em sociedade, né? Você não é nômade. Mas, assim, essa inclusão, para mim, pelo menos até um certo ponto, ela é válida, para outros não. Tipo assim, eu me incluo no que eu quero me incluir, Hoje eu também, sabe? assim, bom, eu não quero pensar como vocês pensam, não quero agir como vocês agem. Mas assim, eu tô aqui, né? Tô periférica, não quero ser excluída e nem incluída, porque se eu for incluída, eu tenho que pensar e agir como essas pessoas. Mas se eu for excluída, quem sabe eu vou ficar de fora e ver assim, nossa, né? Esse lugar não tá legal também. Então, assim, a maturidade lhe ensina a saber lidar com esses lugares todos. Ah, então era maduro desde novo, viu? Porque, olha, definitivamente, eu nunca fiz muita questão. Você dá, não sei o que, vai tomar banho, ia para casa, se ficar Poxa, sozinho, não tava nem aí. Tipo assim, eu realmente nunca fui muito de ligar. Eu acho que assim, eu sempre procurei o meu espaço, dentro daquele espaço em que as pessoas também me entendiam. Ah, se eu estava num espaço que, não sei o que e tal, eu saía fora sem constrangimento, sem dor no coração, sem nada. para o homem eu acho que é mais fácil, Mauro, porque o homem tem toda essa liberdade, porque o mundo é masculino. As leis são feitas pelo homem, tudo é feito pelo homem, desde que existe a humanidade. A Bíblia foi escrita por homem, os 10 mandamentos pelo homem, enfim, né? Tem, Então, tem, não vamos tem entrar isso, nessa mas questão. tem também eu até entendo essa sua colocação, mas eu vejo também por um outro lado. Tá, o mundo é machista, muitas coisas são relacionadas ao homem, muitas delas
foram tiradas das mulheres, né? Porque eram mulheres e não tinham esse poder ou essa... Né? Séculos e séculos atrás, né? Exato, entendeu? Muitas Era o mulheres fizeram matriarcado. muitas Era o coisas que... matriarcado, né? Exatamente, não, fizeram muitas coisas que simplesmente, tipo assim, tomaram delas, disseram que eram homens ou que os caras fizeram alguma coisa e nunca deram valor a isso aí. Mas também existe o sentimento. Essa questão de ser excluído e incluído, independente de ser um mundo machista, um mundo feito entre essas vários homens, muitos homens sentem também. Eles não querem ser excluídos, eles querem estar incluídos, entendeu? Dentro de uma sociedade, nem que seja ela machista, mas que eles estejam. Porque muitos também pensam da mesma forma, querem estar ali, querem estar no grupinho, não querem estar de fora, sabe? E eles sofrem com isso também. Então, assim, existe esse lado também de muitos que não, né, que são meio estranhos como eu, graças a Deus, tipo, ó, vegano, tipo os de Vênus, de Marte, mas existem muitos outros que não conseguem. Eu conheço muitos homens que, independente da minha idade, um pouco antes, que eles não conseguem ficar excluídos. Eles sentem muito isso, entendeu? E é raro você ter essa maturidade de que... Não é que assim, que você não tem... Ah, não estou nem aí para o mundo. Não é isso. É você Ninguém saber vive que... sozinho, né? É você saber que a sua solidão não é solidão, é solitude, e você consegue conviver com isso Maravilhoso quando chegamos. plenamente. Eu, por exemplo, consigo. Eu também. Sabe? Agora, nem todos conseguem. Sei lá, de 20 pessoas ou de 10 pessoas, você tira dois, três, talvez um. Talvez, Eu dependendo do faz pouco grupo, tempo. nenhum. Eu, inclusive, faz pouco tempo que eu trabalhei a minha carência afetiva, a minha dependência emocional, de não precisar de outro para viver, de não precisar estar com alguém para me sentir inteira, né? Mas eu vou te dizer assim, ó, o ser humano só é ser humano, é o único ser que só é ser humano se estiver em relação com o outro. Por exemplo, Sim, em se você pegar um sociedade. macaco e criar domesticado dentro de casa, ele não vai comer como ser humano, falar como ser humano. Ele vai continuar macaco, como a espécie dele. Nós, seres humanos, se nós nos perdermos na mata, na floresta, e formos criadas por uma alcateia, a gente vai aprender a andar de quatro e vai uivar, lobo uiva, Uivar né? mesmo. Uivar, Uhum. lobo uiva. E não vai falar. Somos a única espécie que precisa do outro para se relacionar, para continuar a ser humano. Interessante, né? Sim, sim, claro. Agora, um lobo, se você criar um lobo que nem um cachorrinho, ele não vai falar, ele não vai comer com garfo e faca e nem vai deitar como nós deitamos, trocar de roupa para deitar, isso, aquilo. Agora, nós não, nós nos adaptamos com quem nós convivemos. Por isso, precisamos de um outro ser humano para sermos ser humano. O único ser do mundo. O Darwin que falava, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que sabe se Sabe se adaptar. adaptar. É. Exatamente, mas é isso, né? O ser humano é isso, ele se adapta realmente. Dependendo da Pois situação, é, vai demorar um mas pouquinho, um mas outro ser não se adapta, não vai sentar à não se mesa, adapta e não, não, vai não perde a continuar sendo essência a sua dele. Um lobo espécie, vai ser sempre um lobo. vai continuar Por sendo a sua mais que você queira espécie, nós não. domesticá-lo, vai ser uma hora que ele vai querer te morder, te comer, te Ainda matar, tem porque isso, né? é a essência dele, A não é? essência, quer dizer, que nem o escorpião, né? Com É, certeza, viu? O escorpião é muito legal, o cara é gente boa, não se preocupe. Ele não tem raiva de ninguém, nem ódio de ninguém, só não esquece nomes, isso é um fato. o escorpião que nasceu dia 14 de novembro, Ele é ótimo, ele é um cara muito legal. eu conheço e acho também. Eu também acho. Um amigo querido, ou um parceiro de trabalho maravilhoso, me ensinou muita coisa, tudo. Se hoje eu estou aqui te entrevistando, se hoje a discípula está aqui entrevistando o mestre, Discípulo, mulher. pense, é porque eu aprendi com você, né? E é um Ah, orgulho para mim. agradeço. Porque o ano passado, em setembro, eu jamais pensei em fazer uma entrevista, quando eu fui entrevistada por você. Jamais, mas eu gostei, adorei. Aí te sugeri e tudo aconteceu. Mas assim, qual é o nosso propósito, né, Mauro? De fazermos esse projeto, né? Que a gente conversou, de ajudar outras mulheres
que estejam numa situação de vulnerabilidade, que estejam numa situação de violência, poderem contar suas histórias e poder ajudar a outra mulher. Olha, eu passei por tudo isso e saí, e consegui, como eu, né, que conto aqui no livro, né, no Paraíso, Vivi Entre Flores e Espinhos, eu conto a minha história de 17 anos com narcisista e também tem todo o manual de como identificar os comportamentos. E se hoje eu posso falar disso com tranquilidade para ajudar outras mulheres, esse é meu propósito, essa é a minha missão de vida. E nós tivemos uma experiência lindíssima, né, Mauro? Um mês atrás, não foi? Sim, sim. Quando entrevistamos aquela moça lá da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, e que ela pediu para você não mostrar o rosto dela, nós fizemos presencial a entrevista, fomos até lá, não lá na região dos Lagos, ela veio a Brasília visitar os parentes, e a gente foi até lá, entrevistamos, depois você teve todo o trabalho de tirá-la da tela, não foi isso? Você fez tecnicamente isso, só apareceu a voz dela, né? Sim, ainda modificada ainda. A voz dela é E modificada. modificada. Aí tivemos Antes o de você cuidado. terminar aí, Vera, só queria mandar um abraço aqui porque está assistindo a gente, pelo menos eu estou vendo, não sei quantas pessoas você está vendo do lado daí, mas a Isbeda. Isbeda, tudo bom, minha querida? Obrigado aí pela audiência e para todos que estão aí também. E futuramente estaremos na Rádio Barreiria de Portugal, pois. E voltando aí realmente a nossa querida amiga, ela teve esse primeiro momento, realmente, né, sem a voz Não, real. tinha o maior cuidado para não citar o nome dele, e a gente não falar o nome dela, ela morrendo de medo. Ela passou mal várias vezes, nós vimos que ela quase que teve uma Um parada piripaque, cardíaca. como diz outro, quase que papocou. Piripaque, é. É, Teve que parar, tomar água, respirar, porque era a primeira vez que ela estava falando sobre o que ela sofria. E se dando conta de que o que ela vivia com esse marido há 20 e poucos anos realmente era violência psicológica. E aí ela teve todo esse medo, né? Todo esse medo. Bom, respeitamos, fizemos tudo isso. Um mês depois, ela dá aquela maravilhosa entrevista. Foi a última entrevista, não foi? foi. A última Tá no entrevista é YouTube. ela mostrando Quem quiser assistir, tá no YouTube. isso, e tá também no meu Instagram, Isso, exato. veraregina.r. E aí ela mesma pede, Vera, eu quero falar de novo. Um mês depois. E aí ela voltou lá para a cidade dela, que a gente até dizia para ela, olha, não volta, você corre o risco até, né, de sofrer muito mais, até tinha medo de uma fatalidade pelo comportamento dele, pela violência dele. E ela voltou, teve medo, como ela disse, queria ficar na casa do filho, com medo de ir para casa, mas aí o filho foi com ela, ficou lá, ela foi, né, enfrentando a vida, não teve outro jeito. E aí, olha, a Cida está aqui conosco, Mauro. Ah, que Beijo, legal. Cida, obrigada. E aí, né, Mauro, ela foi e nos contou que ela está enfrentando ele agora. Que ele diz assim, você não vai, eu vou sim, eu vou fazer porque eu quero, porque eu gosto. E tá dizendo, até aqui você vem, daqui para cá você não vem. E um mês essa mulher teve uma transformação que nós ficamos boquiabertos, não foi? Olha, eu fiquei impressionado, porque assim, e ao mesmo tempo feliz, né? Eu também. Porque uma pessoa Eu que, temia pela vida dela. sim, uma pessoa que estava vivendo realmente uma vida, né, que ela nunca idealizou, né, que infelizmente, né, era uma das piores, e literalmente deu a volta por cima no sentido de sair fora. E um mês depois que nos contou a vida dela, que ela conseguiu botar para fora, teve uma dor de cabeça horrível no dia seguinte, ela me falou, eu fiquei telefonando para ela, conversando, dizendo que era mesmo assim, que estava mexendo com ela, né, emocionalmente. Enfim, estava toda mexida contando isso. É uma ferida muito grande, é uma dor emocional, uma ferida emocional muito grande que estava mexida. E um mês depois ela me procura e diz, Vera, agora eu quero falar e não quero mais que o Mauro tire o meu rosto. Eu quero me mostrar, eu quero ajudar outras mulheres. Inclusive, eu estava na praça esperando a hora da missa, já tinha passeado, já tinha feito caminhada, está fazendo tudo que ela gosta. Que impressionante foi o fato dela conseguir botar para fora, vomitar, né? Uma coisa que estava estragada dentro dela. Ela vomitou e ela ficou bem.
O ideal do programa é exatamente esse, é trazer essas histórias e fazer com que as pessoas realmente entendam que existe sim solução, mas que depende muito mais delas do que da gente. É. Mas a gente Ela dá foi um muito empurrão. corajosa, né, Mauro? É porque não é fácil, né? A relação. A gente é muito fácil você estar de fora e falar e dar soluções, Ah, né? você tem que fazer. Por isso Mirabolantes, que eu isso e não dou, aquilo. a gente não dá conselho, Não. né? A gente não sugere, não dá conselho, a gente acolhe. E uma coisa é assim, a gente acolhe apenas, porque sabe do que a mulher está passando. Eu quero dar um abraço também para o Agnaldo, lá de São Paulo, que é meu colega da História Edições, da editora, que também é um escritor que nem nós, Mauro. Beijo, Agnaldo. Obrigada. E que a gente não impõe nada, a gente sabe do que é, inclusive que elas correm risco de vida. Nós sabemos disso. Então, o maior cuidado que nós temos, né? O acolhimento, o cuidar dessa pessoa. E aí, então, ela conseguiu depois tá livre, leve e solta. Como ela disse, agora eu vou ficar aqui. Eu gosto daqui do lugar que eu moro. Eu não vou embora, não. E ele vai ter que se colocar no lugar dele. E ele tá respeitando ela. Foi preciso que ela desse o limite para ele saber. Não, opa, essa mulher tá diferente. Agora como é que eu lido com ela? Antes eu sabia, agora eu não sei mais. É, exatamente, né? Porque a mudança é exatamente essa, né? Às vezes você. O que Nem faz sempre, mudar nem é você. sempre. É porque ele não um narcisista perverso, quase psicopata, que se não mata. E a gente não sabia Não. que grau de psicopatia ou que grau de narcisismo ele está, em que espectro. Graças a Deus ele não é perverso que mata, ele nunca bateu nela, é psicológico, né? Claro que é tão destrutivo quanto. Mas, Mauro, agora eu queria entrar, nós faltando 8 minutos para nós terminarmos, eu queria Mas entrar. já, meu Já Deus. falou tanto, né? A gente fala tanto, né? Eu queria entrar na questão assim, ó, o quão difícil é fazer a entrevista, que a gente padece, né? Se soubesse dos nossos bastidores, não diriam que a gente está conversando aqui de boa, dando risada. Meu Deus do céu, tem entrevistadas que não conseguem entrar em live, que não sabem. Tem entrevistadas que se comprometem com o horário, que a gente já passou por isso, às vezes de passar um dia inteiro à disposição, não é verdade? E aí a pessoa, Mauro, ó, desistiu. Ah, Mauro, vai ser às 3 horas. Aí a pessoa me liga, ai, Vera, não tenho, não tô com condições, isso aqui. Ó, Mauro, não vai ser às 3 horas, aguenta aí que vai ser pelas 6. E aí a gente passa, você e eu, né, nos comunicando e, poxa, não vai ser, mas a gente entende, a gente Sim, respeita. sim, sim, mas ó, deixa eu já de repente explicar também essa questão. Quando, por exemplo, a Vera, ela me chamou, mas quando eu estou fazendo a live, como a Vera tá, quando aparece ali, quando você abriu a live, você entra, né, na sala, que literalmente é uma sala, onde, por exemplo, a Esbeda, o escritor, a Cida, uma galera está assistindo. Aí lá embaixo, galera, olha só, tem um botão. Primeiro tem assim, pedir para participar, é lá em cima, pedir para participar e tem uma câmerazinha com mais. E lá embaixo também tem a mesma câmera com mais, que às vezes você pede. Ou a pessoa te chama para participar, que no caso a Vera, se ela clica ali, aí vai aparecer meu nome, ela pede para que eu entre na live. Então, assim, mas se isso não acontecer dela fazer isso, quando você vê lá, é só pedir para participar que ela vai, na hora, dizer ok e vai aparecer você na live dela. Então, assim, Mas não é muito difícil, mas eu sei que às vezes as pessoas não tem dificuldade. Eu também têm tinha dificuldade muita disso. dificuldade de fazer live. Então, Eu para entendo. evitar essa dificuldade, faz o seguinte: assista outras lives, começa a prestar atenção nos botõezinhos, no que está escrito. Né? Não vai, de repente, participar da live da pessoa, porque ela não te chamou. Mas se é uma pessoa que você vai, né, já está convidada, clica lá, mas presta atenção, vai assistindo, porque aí isso vai virando um lugar comum para você. Você está assistindo, você está vendo que está lá pedir para participar, você está vendo a câmerazinha. Às vezes você até pede para participar da live da outra pessoa. Acontece comigo, sabe? Às vezes eu estou fazendo live, estou entrevistando alguém e tal, e daqui a Alguém pouco vem pede. assim. Deixa eu falar outra questão da nossa dificuldade, fora É, essa. É quando nós marcamos uma hora, nós dois nos organizamos, você lá na sua casa, eu, né, que agora a gente não faz mais no estúdio,
Eu faço na minha casa, no meu escritório, no meu consultório, no meu estúdio, e você fica na sua casa. E aí, a pessoa marca tal hora para nós. Nós, então, olha o Marcelo, meu sobrinho, Marcelo amado. Beijo da tia, Marcelo. Advogado, querido. E quando a gente marca e a pessoa trabalha com também, diz assim, olha, aconteceu um imprevisto, chama a delegada, que nós entrevistamos. Oiê, também, Marcelo. Tem que Aí, entrevistá-la de novo. vamos ter que entrevistar de novo. Era 1h30 que nós íamos lá no escritório dela. Aí nós prontinhos para sair, para nos encontrarmos lá. Não pode ser 1h30, tem que ser às 3. Não pode ser às 3. Gente, se você soubesse o quão difícil é, o quanto também esgota emocionalmente a gente, porque nós temos que fazer, queremos fazer, nós temos um compromisso com o nosso canal, temos um compromisso também com a Rádio Barreirinha de Portugal, que amanhã o Mauro tem que postar na web, ele tem que fazer todos os ajustes, que eu não sei nem do que se trata, só sei abrir a câmera e falar e entrevistar. Mas até a gente chegar nisso é um sufoco, né, Mauro? A gente padece. É um trabalho que, obviamente, né, a gente tem que entender, às vezes, o outro lado, óbvio. Mas é claro que quando a gente realmente marca um horário, a gente se prepara. A gente se Eu, pelo prepara menos, me preparo todo, a gente fecha a agenda. 3 horas antes, vejo a agenda direitinho, vejo tudo isso, porque depois, às vezes, desse compromisso já tem um outro compromisso. A gente Às vezes a fecha a própria agenda pessoa... para isso, né? A gente fica focado nisso, tanto você lá como eu aqui, a gente fica focado nisso, porque nós temos um compromisso para terça-feira postar, né, Mauro? E a gente fica ansioso, porque a gente agenda isso. E você também, você tem que depois trabalhar em cima dessa live. Sim, tem, né? Porque é o antes, o durante e o depois, né? Então, assim, são várias coisas que acontecem Então, se eu vou dentro pedir assim, ó, desse... vendo aqui nós falando isso, eu vou pedir para as pessoas que se propuserem a contar a sua história, que pense um pouquinho também do quanto a gente sofre para poder chegar a concluir a live, chegar a concluir a entrevista. E fazemos isso porque temos um propósito de ajudar outras mulheres, de ver que existe luz no fundo do túnel, que existe luz para poder você buscar uma saída. E eu ouvindo a história de alguém, eu vou me identificar. Bom, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. O que ela fez para conseguir? Eu vou conseguir também. Isso é um estímulo para a pessoa, né? Então, que nos ajude a amenizar a nossa dor também, nosso sofrimento de poder Não, fazer uma eu entrevista. acho que o ideal é quando a pessoa é convidada, ela escolher realmente um dia que ela esteja mais tranquila. Porque às vezes, por exemplo, na semana você está trabalhando e acontece imprevisto, como aconteceu, né? Não foi Vários. 1 hora, foi 3 horas e tudo mais, porque você está dentro de um trabalho que te exige aquele compromisso e às vezes em outro momento em que você já tinha um outro compromisso vai ter que desmarcar. Eu acho que é Eu, por só... exemplo, faço entrevista até no domingo e te repasso a entrevista também. Domingo de noite tu senta já para editar, não é? Então, assim, a gente trabalha, não é moleza, não. Não, e além de, claro, né, você tem esse canal, eu tenho o meu canal, para quem não me segue ainda, se quiser, nos bastidores, com vocês, com entrevistas e tudo mais, e várias coisas, e é exatamente isso. Essa preparação não é só nossa, né, é da pessoa também que vai ali, né, ser entrevistado. Às vezes a pessoa quer se maquiar, passar o dia no cabeleireiro, às vezes a pessoa Passar perfume. Exato, então, mas é legal, porque é interessante todo o processo. Agora, o que eu falo assim, quando às vezes eu chamo realmente já perguntando, esse dia tá legal, esse horário e tal, Mas mesmo ou assim, você quer quando a escolher gente um marca outro? agenda, dá problema. Te lembra aquela pessoa também que, uma das entrevistadas, que, não, eu tenho que atender, eu fui chamada agora para fazer um atendimento, eu não posso dar. Pô, tudo bem, a gente entende. Não, imprevistos acontecem, né? Porque é Mas só... isso tem sido recorrente na nossa vida de entrevistadores, né? Tem sido recorrente, né? Não? Então é impossível fazer ao vivo. E não tem a menor possibilidade de nós fazermos a entrevista, para a Rádio Barreirinha ao vivo no nosso programa. Porque além de ter um fuso horário diferente lá em Portugal, as pessoas às vezes marcam, imagina a gente ir ao vivo e ficar esperando, como eu fico muitas vezes, fulana vai entrar, fulano entrou, então eu vou sair da live, aí eu vou pro,
pro WhatsApp, conversar com a pessoa, ver qual é a dificuldade, acabo desistindo. Então, assim, é um sofrimento para os entrevistadores também. Mas, os reclames do Plim Plim de uma entrevistadora com vocês, Vera Regina. Eu não sei se é porque é meu início, né? Eu sofro demais com isso, porque eu quero muito ouvir a história. Que cada história é mais linda que a outra. Uma história de dor, de sofrimento, de superação. E dizer... Olá, eu voltei porque a nossa live caiu, não sei o que aconteceu. É a segunda live, terceira live que eu faço que cai. Vou chamar o Mauro pra gente se despedir, porque parece assim que a gente saiu do ar. Parece não, né? Nós realmente saímos do ar, mas não foi algo que nós quisemos, né? Aconteceu. Eu salvei a live rapidinho para poder voltar e dizer para vocês. Nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, nossos seguidores do canal do YouTube Quero Saber e meus seguidores do Instagram, veraregina.r. Obrigada por nos assistirem, obrigada por nos concederem entrevistas, obrigada por essas mulheres maravilhosas que sempre aceitam contar suas histórias para ajudar outras mulheres. Pense assim, esse é meu propósito de vida, essa é a minha missão. Se Deus me deu essa condição de eu poder contar, eu não vou deixar isso passar. E vou realmente contar minha história para outras mulheres me ouvirem, para saberem que não são elas só apenas que passam por isso. Mauro, caiu nessa live. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ela caiu, eu acho que você fez alguma programação no Instagram para 1 hora. Será, Mauro? Por que eu estou te falando isso? Porque eu faço lives às vezes passando de 1 hora. E ela nunca caiu comigo. É a terceira live que cai. Entendeu? Ela nunca caiu comigo. Então, assim, sei lá, ver essas configurações, ver o que está acontecendo. Porque o Instagram ele tem 4 horas de lives. Então, você que vai ter que ver isso para mim, porque eu não sei nem onde mexer. Pois é, porque tá muito estranho, assim, ela cair dessa forma. Cida, obrigada por entrar de novo, Cida. A live caiu, a gente voltou para poder se despedir. Então, Mauro, faz a sua despedida, agradeça para o pessoal da Rádio Barreirinha de Portugal, para quem está nos assistindo. Eu já falei, agora é você. Bom, galera, é o seguinte, olha assim. Olha o locutor. Esse é o locutor. Locutor de novela mexicana. É o seguinte. Obrigado realmente por assistir essa live. A galera do Brasil, pessoal aí de Portugal. E na França também, você sabe que a Rádio Barreirinha está na França. Também, Portugal, França, enfim, qualquer lugar do mundo, porque o Instagram também está no mundo inteiro, então pode ser visto também nessa linha. Eu quero agradecer e dizer que o projeto Quero Saber é um projeto muito interessante. Eu espero que as mulheres aí que estão assistindo e os homens também, que vejam também no YouTube, porque nós temos o canal do YouTube, que tem todos os programas, né? E que realmente ajudem também. E homens, aí eu falo, homens, tenham um pouco mais de consciência, ajudem, tentam entender, ler, ter uma mente mais aberta. O mundo hoje está totalmente diferente dos anos 60, 70, 80, 90. Sabemos que ainda é machista, mas muita coisa já mudou. E, definitivamente, amar, em primeiro lugar, o amor não mata, o amor constrói, o amor é uma coisa legal, bacana. E se vocês puderem ter um pouco dessa consciência, ajuda pra caramba. Não é nenhum problema chorar, dizer o que está sentindo, amar, ser romântico, entendeu? Então, se vocês puderem, vamos nos ajudar também a entender o lado do outro e das mulheres, né? E mulheres também que são narcisistas também entendam, né, o outro lado também, né? E é isso. Obrigado, Vera, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada. Uma boa noite a vocês. Ótima semana. E se eu puder falar, sexta-feira esteja na Aruca, que vai ter samba do bom. Beleza? Valeu. Obrigada, Mauro. Uma boa noite a todos. Cida, querida, boa noite, minha amada. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau.